Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo, estamos em Piracicaba. E olha, Milton, hoje mais uma grande entrevista pela Interlândia de São Paulo. Estamos ao lado de uma pessoa muito importante, um grande personagem, eu até diria um símbolo do rádio piracicabano. Vamos trazer de volta emoções das décadas de 60, 70, até de 80, falando do esporte de Piracicaba. É claro que muito mais o 15 de novembro de Piracicaba, mas também focalizar o rádio de Piracicaba, nessa época tão importante da imprensa brasileira, o rádio que mandava aprender e mandava soltar e mandava fazer os dois também. Estou ao lado de Antônio Ulisses Mick. Pode chamar também de Ulisses Mick ou ainda de Mick, mas a verdade é que é um grande amigo nosso e um mestre da nossa comunicação aqui em Piracicaba. Que prazer, Mick, estar ao seu lado, gravar essa matéria para o Milton Neves, para o Portal Terceiro Tempo, nessa oportunidade. Tá tudo bem com você? Olha, o Tito, tudo bem, graças a Deus, muito obrigado pelas palavras. Um abraço ao Milton, que eu sou um fã dele desde o tempo que ele fazia o plantão na Pan-Americana. Sim. E vinha o show de rádio, né? E eu me sinto muito orgulhoso de estar com você, um grande repórter que a gente tem acompanhado. E muito obrigado. Estamos aqui para dar essa entrevista com o máximo prazer. Pode escrever nisso que estou muito satisfeito. A satisfação é minha. Você tem realmente o DNA de um grande comunicador. Como se deu esse itinerário, essa carreira tão brilhante dentro da imprensa de Piracicaba, meu caro Mick? Olha, eu não vou citar toda a carreira porque é muito longo. São 10 horas de entrevista. Aí 10 horas de entrevista. Mas eu comecei de uma brincadeira numa reunião com Ari Pedroso, que foi um grande radialista também. Sim. E ele me convidou, fui para a rádio, me colocou direto no microfone para fazer o programa com ele. Rádio Difusora de Piracicaba. Rádio Difusora PRD6. Aliás, agora, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, estará completando 90 anos de um serviço fantástico, não só a Piracicaba, como todo o interior e todo o estado de São Paulo, e por que não dizer do Brasil, professor? É verdade, e a Difusora foi a primeira rádio em Piracicaba, né, com o Góes, depois com o Figueiredo, Dona Maria, tem uma história muito longa. Eu tenho até a revista de 25 anos, quando eles fizeram Bodas de Prata, e eu estava começando nessa época, em 1960, 61, e aí eu comecei como repórter volante. Sim. Né, entrevistei grandes jogadores, e foi uma emoção muito grande trabalhar no rádio e estar até hoje. Depois eu precisei parar, mas voltei e acho que vai até o fim da vida. Vamos falar muito disso. Você, naturalmente, como repórter, e aquele futebol maravilhoso, o 15 enfrentando grandes equipes, que o 15 foi o primeiro campeão da lei do acesso. Isso. Ele ganhou em 47 e não teve o acesso, ganhou em 48. Aí o presidente da Federação Paulista de Futebol, Roberto Gomes Pedrosa, instituiu a lei do acesso. O 15 passou a jogar com os clubes fundadores. E em 50 veio o Guarani, essa sequência toda que os esportistas conhecem. Você, naturalmente, nasceu na hora certa, sob as bênçãos de Deus, e pôde ocupar os microfones da Rádio Difusora de Piracicaba para grandes tarefas, para grandes jogos, também no basquete e outros esportes, né, Mick? Olha, como você falou, graças a Deus, né, em primeiro lugar, eu nasci numa época boa do futebol romântico, futebol maravilhoso, grandes craques, grandes jogadores. Eu vi surgir Pelé, eu vi tantos craques que hoje ainda temos alguns, mas eu falo, naquela época o futebol era outro, a preparação física era outra, a bola era outra, era aquela bola de capotão que a gente Sim. falava, né? Então foi uma época maravilhosa, chuteira, tudo diferente. Ele jogava muito até tem teorias que falam, talvez eles nessa época aqui não jogassem o que jogaram. Eu duvido muito, porque eles foram realmente os reis aí do nosso futebol. O futebol brasileiro cresceu, ficou campeão do mundo. E tá aí, tem a história toda para contar.
E no basquete também eu tive essa felicidade de pegar uma época maravilhosa, a época de Vladimir Marques, de Pecente, Valdemar, Blatkauskas, que a homenagem a ele é o nome do nosso ginásio de basquete, né? E outros, Pecente, Zé Carlos. Aliás, o Valdemar Blatkauskas, ele morreu de acidente, né? Morreu de acidente ali numa descida. Eu sempre, até hoje, quando eu passo por lá, eu acho que me lembra. Ele teve um acidente de carro, ele era grandão. Eu fui nos funerais dele e ele estava muito pequeno no caixão. Foi uma dor profunda para todos nós, porque o Valdemar era uma pessoa maravilhosa, calmo, tranquilo e jogava um basquete muito bom. Ele veio de São Carlos, radicou aqui em Piracicaba e aquele time do 15 era imbatível. Aquele 15 vestiu a camisa da seleção brasileira, ou paulista, se não me engano, e foi disputar a Copa do Atlântico lá em Buenos Aires. Aquele time era maravilhoso, um time fantástico. Aliás, você estava lá nesse acontecimento? Não, em Buenos Aires eu não estava, mas estava a difusora, a PRD6, foi a primeira transmissão internacional dela, com o Bené Marques e o J. Carlos, que era o José Carlos Piffer. E professor, aonde foi esse jogo lá na Argentina? Foi no Luna Park, o ginásio famoso, e eu quis, só pegou um jogador para reforçar o time, que foi o Amaury Passos, que veio do Sírio e integrou a delegação e foram para Buenos Aires e ganharam o título da Copa do Atlântico lá nesse ginásio, que hoje não existe mais. Você retornou lá? Eu retornei um dia pela Intelpa, passando lá no Luna Park, pedi para o motor de táxi, para aí que nesse ginásio o time da minha cidade ficou campeão do Atlântico, né? E fui ver, aí eram só lojas lá dentro, não tem mais. Isso no 15, mas na seleção brasileira eu tive a oportunidade de entrevistar um outro grande amigo seu, ele adora você, o Pecente. Ele dizia do campeonato mundial de 59 no Chile. Praticamente 3 jogadores do 15 naquele quinteto, mais alguns jogadores do Flamengo, também da capital paulista. O Canela era do Rio de Janeiro. Canela, grande técnico. Grande técnico. Você lembra também nessa época aí que o Brasil ganhou esse campeonato no Chile, um campeonato mundial de basquete e com tanta força de Piracicaba nesse quinteto e nesse elenco de basquete? Eu lembro, não lembro assim dos jogos, porque nós não acompanhamos, não fomos lá transmitir, mas lembro da época. Mas você como jornalista acompanhava tudo. Acompanhava e o Pecente, o dia entrando no ginásio, tinha um rapaz olhando lá a foto do 15, eu falei, você está vendo aquele moço ali? E o Pecente estava do meu lado, né? Aí o cara falou, quem que é? Eu falei, esse moço aqui que é campeão mundial. Então, o 15, o time... Aliás, a filha dele, a Sônia, nasceu aqui e ele estava jogando. Isso. Adiantou um pouquinho a maternidade? Ele estava na quadra e a Sônia nascendo. Mas tem histórias maravilhosas, né? O basquete do 15, masculino e feminino, foi show, né? Exatamente, a era também da Paula Branca, Vânia Teixeira, Vanira. E antes, Heleninha, Maria Helena. Aí dispensa comentários, né? É uma transição perfeita dos anos 60 e depois dos anos 80, não é isso? Isso, aí eu viajava, inclusive, com elas para transmitir jogos de basquete fora. Fomos em Fale um pouco de Maria Helena e Heleninha, essa dupla fantástica do basquetebol feminino brasileiro, professor Migui. Essa dupla jogava... A Heleninha era um craque, né? Heleninha era uma craque que, eu vou falar para você, sabia tudo de basquetebol, e a Maria Helena metia as bolas na cesta. Então, era um timaço, time feminino. Você lembra daquele quinteto, assim, basicamente? Eu lembro de Heleninha, Maria Helena, Zilá, Maria de Lourdes, e falta alguma coisa mais aí. A cabeça, de vez em quando, a gente perde. Né? Mas... Do basquete, nós falamos aí o suficiente para voltar para o futebol, ou tem coisa que eu não perguntei, seria tão oportuno nessa reportagem ainda focalizar um pouco mais no basquete de Piracicaba e no Brasil? O basquete, não tem muita coisa, mas nós tivemos jogos sensacionais contra o Corinthians. Não tem torneio das estrelas também? Tinha, o torneio das estrelas, no feminino, o 15 masculino jogou no ginásio do Palmeiras, no Parque Antártica, contra o Palmeiras. Naquele tempo o Sírio tinha um timaço com a Amaury e outros craques.
E o 15 masculino... Tinha a Rosa Branca, falava muito também, né? Rosa Branca era um senhor jogador. Clássico. Jogava, era bonito ver o Rosa jogar. Como ele, o Valdemar, o Pecete era um armador, né? Era o gênio ali, o crânio do time. Zé Carlos também, que não tinha tamanho, não era muito alto, mas jogava basquete. O Zé Carlos, se eu não me engano, o neto dele estava no 15, há pouco tempo, 1 ano, 2 anos atrás. É verdade. Agora, o Pecente, ele é natural de São Vicente, naquela reportagem. Isso. Chegou a jogar futebol também, com o próprio Pepe, que é também de São Vicente. E craque. Era meia também? Jogava maravilhosamente bem o futebol. Ele não ficou, porque acho que ele jogava os dois, né? O futebol e o basquete. Sim. E ele optou pelo basquetebol. Numa exposição que ele fez para a Argentina, ele não se conteve, ele falou, não, é basquete. É basquete. E ele talvez, se tivesse jogando futebol, ele teria pego o Pelé também, né? Na época, né? Contemporâneos na época, né? É verdade. Voltando agora para o futebol do nosso Esporte Clube 1590 de Piracicaba, você fazendo as grandes reportagens pelo 15 e depois passou também a comentarista, a narrador. Fale um pouquinho desse período maravilhoso dos 25 anos da Rádio Difusora de Piracicaba, a única emissora da cidade, eu acho que a época. Era a única. Aí, ali na Praça do Zé Bonifácio. Eu até pergunto, a praça é da rádio ou a rádio é da praça? 815. Eu acho que são os dois, viu? Porque a rádio está ali, né? Nossa, desde que nasceu, né? E a praça é a nossa praça. Então, é muito bonita. A história da Difusora é muito linda. Por ali passaram-se grandes repórteres, locutores. O Léo Batista, o Belinásio Neto passou por aí. Sim. E outros que foram para São Paulo, né? E eu não vou lembrar do nome de todos. Mas a Difusora foi a pioneira, por isso ela é chamada de pioneira, né? Sim. Nas transmissões esportivas, com Nelson Arruda na época e o Hernani, não me lembro o outro nome dele, Sim. que começaram as primeiras transmissões. E depois veio o Bené Marques, depois veio Ari Pedroso, depois veio Gil Gomes e depois Ulisses Mick. E depois outros, né, que nós tivemos. Até hoje ela continua no ar, né? Continua. Com a sua programação esportiva. Aliás, uma rádio que confunde com a história da própria cidade de Piracicaba. E fala para nós como eram as transmissões, a dificuldade de fazer um jogo, fazer uma externa e, sobretudo, de outra cidade, já que o brasileiro não vivia sem rádio, não vive sem rádio e não viverá sem rádio. O rádio é imortal, está na terra, no ar e no mar. E a Difusora que estendia também seu som de alto-falante ali na própria Praça José Bonifácio e também tinha auditórios. Eu gostaria que você trouxesse esse passado, que você, não é que você ouviu falar não, você estava lá, para nós, para essa grande reportagem para o Milton Neves, trazer esse tempo de volta para nós, falando coisas importantes, porque você viveu essa época, e inteligente, um homem de um raciocínio excepcional, pode trazer de volta esse passado valioso a nós, professor Antônio Ulisses Mick. Olha, Tits, tem a história comprida, mas era uma dificuldade. Hoje é fácil, né? Hoje você vai fazer uma transmissão fora, você tem internet, tem equipamentos ótimos. Naquele tempo, pra você ter uma ideia, a nossa maleta era de válvula. E você tinha que pedir a linha telefônica. Aí quando você chegava lá, você ligava e ficava lá, alô rádio, e nada. Então era muito difícil. Uma vez, em Presidente Prudente, eu fui narrar um jogo e nós tivemos inclusive um acidente na estrada, infelizmente. Faleceu um senhor que o carro atropelou. E eu iniciei a jornada lá em Presidente Prudente e só fui entrar no segundo tempo. E infelizmente tinha passado alguém e viu o nosso carro, viu as pessoas, e falou aqui em Piracicaba que tinha acontecido um acidente com o pessoal da rádio. Sim. Então, na Difusora estavam lá os familiares, até me arrepia, todo mundo na expectativa, e eu não consegui entrar no ar. Quando eu consegui, já estava no segundo tempo, Sim. lá em Prudente, e o Caldeira só falou, o antigo gerente da rádio falou, Mick, entra e fala o que aconteceu. Eu nem fiz abertura, já entrei contando, porque estavam familiares, tudo lá na rádio esperando notícia. Que naquele tempo não tinha internet, não tinha celular.
Então era muito complicado. E com aquele equipamento, meu amigo, nós fizemos cada transmissão que deu certo porque Deus olhou. Sim. Santos e Mila no Maracanã, no primeiro jogo, eu estava narrando e na cabine principal, as cabines principais do Maracanã ocupadas pelas rádios grandes. Nós ficamos todos atrás da cabine no relento, tomamos uma chuva danada, aquele jogo famoso que o Almir, sim. Almir Pernambuquinho acabou com o jogo, Pepe marcou 2 gols. Faz parte do bicampeonato mundial do Santos, Isso, depois com o Benfica, posterior em 63. Eu tive essa emoção de narrar esses 2 jogos. O primeiro com gols de Pepe, o Pernambuquinho e Lima. Não, Lima não, acho que foi o Pepe mesmo, não lembro. E depois o segundo jogo, gol de Dalmo de pênalti. Mas para narrar o segundo jogo, a minha maleta era de válvula, meu amigo, e tomou toda aquela chuva. Eu estava tomando choque direto, narrando. E o Almir acabando com o jogo lá dentro, o Pepe, as bombas dele, né, marcava. O Pepe, quando acertava o gol, meu amigo, e com chuva, ninguém pegava. E daí, com o equipamento molhado, eu fui na TV Rio, na época. Perfeito. Que o Caldeira falou, qualquer problema, procura o Léo Batista, que para nós era o Belinazzo. Fui lá, ele me atendeu muito bem, botou um técnico à minha disposição. Esse dia eu vi o Garrincha lá, que a Elza Soares estava fazendo estava gravando um programa, né? E eu perguntei pro cara, nossa, não é o Garrincha? O que ele está fazendo? Ele falou, olha quem está cantando. Aí eu olhei, era a Elza Soares. Também não tinha celular para tirar uma foto, não tinha nada. Só para completar, no outro dia ele me colocou, ele falou, deixa comigo que eu coloco o equipamento no Maracanã para você. Cheguei lá no Maracanã, tudo instaladinho, aquelas maletas já modernas. Você nem acreditou no salto de qualidade que tudo aquilo oferecia a você. Nossa, e eu com aquele microfone, acho que era Electro Voice, não lembro, escrito TV Rio em cima, tinha 70, 80 rádios ali, todo mundo olhava para mim, pô, quem é o cara, quem é o Cobra? Mal sabendo que era um caipira aqui de Piracicaba, narrando lá. Então, os nossos equipamentos eram terríveis. Nossa, você vai ver em fotos minhas aí, fazendo reportagem, com aquele walk-talk, né, desse tamanho, eu precisava as 2 mãos para segurar. E antes era fio no campo, se entrava com o microfone, né, e aquele fio, se ia lá entrevistar o jogador, corria para entrevistar outro, aí o outro repórter entrava com outro fio, embaralhava tudo. Exatamente. Mas foi muito legal, é muita experiência e eu tenho honestamente saudades. Eu acredito e muito nisso, porque são momentos maravilhosos e só o rádio, a carreira, o amor à profissão, a dedicação proporciona tudo isso, né? Exatamente. E eu tive, né, essa felicidade de trabalhar. E a difusora não só fazia os Jogos do 15, mas outros eventos fazia. Em nível nacional. Nível nacional. A difusora é uma rádio de respeito. Olha, tem história. Fale um pouquinho mais da direção, do pessoal que fazia aquele time forte da Rádio Difusora, na época que o rádio prevalecia. Em razão de outros veículos de comunicação, o rádio era realmente uma coisa fantástica e todo mundo com os ouvidos colados no radinho. Começa pelos donos, né? O Goiza foi um grande... o fundador, né? Em 12 de outubro de 33. Aristides Figueiredo e a Dona Maria. Depois o senhor Aristides morreu, a Dona Maria continuou. Tinha o Francisco Silva Caldeira, uma excelente pessoa, que era o gerente. Veio também o Zé Roberto Ercoton, né? Depois, né? Conceição, depois. O Ercoton era contador, inclusive, na difusora. Trabalhava no escritório, né? Sim. Depois ele também subiu, cresceu e começou a fazer locução. E o Jorginho, né, que vendia as propagandas. Benê Marques, que era o chefe da equipe. Depois veio Ari Pedroso. Então a difusora é história. Também teve um período muito bom lá, né? Teve, claro, sem dúvida. E falando agora, o rádio não separa do 15 e o 15 não separa da rádio. Não separa da rádio. Focalizando um pouco mais o 15 de novembro de Piracicaba, naqueles campeonatos e aquelas grandes transmissões. Grandes jogos, Mickey, pelo estado de São Paulo, com grandes equipes, dava para montar 50 seleções brasileiras na época? Olha, o interior, e o Milton sabe disso, o interior de São Paulo era o futebol.
Futebol do interior Tudo começava no interior, né? era maravilhoso. Então tinha times fortes, Ferroviária, 15, a Prudentina, lá em Presidente Prudente, longe, né? Assim, e outros. Tinha o campeonato de 67 foram 31 times para disputar o acesso, né? Então, uma época sensacional, jogos emocionantes. E você ia narrar jogo, eu me lembro que fui narrar um jogo paulista lá em Jundiaí, não tinha cabine de rádio, meu amigo. Fiquei narrando no meio da torcida do Paulista e eles falavam assim, se gritar gol vai apanhar. Aí eu desliguei o microfone e falei, mas e se sair o gol, o que eu faço? Tem um grito? Né? Aí os caras riram, eu conquistei aquele povo ali do meu lado. Você não se tomava tapa na orelha, e vamos em frente, pô. Na Difusora você foi até que ano? Até 1967. Quando foi inaugurada a Rádio Educadora? A Educadora, em 1º de... Dr. Nelson Meirelles, né? Isso. O Dr. Corodano também, né? Dr. Nelson, a família Meirelles, né? Dona Ana, que está até hoje na rádio, né? Jairo, que fundaram a rádio, em 1º de agosto. E aí veio, a rádio trouxe o Garcia Neto, sim, que era comentarista nacional de São Paulo, para montar a equipe esportiva. E ele veio e me ligou. Olha, eu quero você como narrador. Eu tinha um umbigo preso na Difusora. Então o que eu fiz? Aliás, você até hoje agradece muito e tem um respeito muito grande por toda a direção da Rádio Difusora de Piracicaba, porque você marcou época ali, né? Foi ali que eu comecei. Foi realmente um trabalho ali sem retoque, um trabalho fantástico. Em uma das mais antigas e tradicionais, e agora modernas também, emissoras do Brasil, né? Isso. Então o que eu fiz, com o respeito que a gente deve ter em qualquer trabalho, em qualquer lugar, eu fui falar com o Caldeira, que era o gerente. Falei, Caldeira, eu recebi um telefonema do Garcia, me convidando para ir lá para ser o narrador titular da equipe esportiva dele. E o Caldeira falou, olha, você vai fazer falta para nós, mas vai. O Garcia é uma pessoa maravilhosa. Vai, você... Ele marcou a época, foi um divisor de águas para o esporte e para o rádio também, professor? Para o rádio e para o futebol amador de Piracicaba, que estava morto nessa época, não digo morto de enterrar, mas estava bem fraco. Garcia deu uma força, nós transmitimos jogos do futebol amador, então eu fui. E aí o Garcia montou a equipe. Eu narrei o primeiro jogo da Educadora, fui eu que narrei, em Sorocaba, contra o Estrada, no dia que morreu minha avó. E o Garcia falou, e agora? Porque ele fez um auê na cidade, que ia estrear a equipe, Seleção de Ouro, chamava, né? Eu falei, tem problema. Qual o nome da tua avó e também depois dos seus pais? A minha Páscoa Bonassi, né? Ela faleceu naquele dia. Eu falei pro Garcia, aquele tempo fazia velório em casa, né? Não tinha o velório. Perfeito. Eu falei, Garcia, eu narro o jogo e depois do jogo eu vou lá fazer. Olha o profissionalismo, né? Eu fui. O compromisso, a ética. Você tem compromisso, você é um profissional, você tem que respeitar. E eu até falei para ele, minha avózinha vai ficar feliz da vida que eu estou sendo responsável. E depois eu vou aí fazer a companhia lá com os meus pais e todo mundo. Olha que fato interessante. Ela, né? O que mostra e engrandece a pessoa, e não só a pessoa, também o profissional. A gente tem que ser assim, né? Se você quer vencer na vida, se quer ser alguém, comece respeitando tudo que você faz. Respeita as pessoas, respeita o trabalho, respeita a comunidade, então você vai em frente. Agora, se você quiser ser o arrogante da vida, o dono da verdade, meu amigo, bye bye. Então, eu fui. E o Garcia falava, a Seleção de Ouro. E quando eu ia na rádio, ele falava, e agora com vocês o rei? Eu falava, menos, Garcia, menos, que rei? Não, você é o melhor que tem aqui. Ele era assim. Valorizava os seus próprios companheiros, e ele tinha razão também, porque era um grande trabalho, no rádio de São Paulo dentro de Piracicaba. Isso, ele continuou comentando para a Nacional de São Paulo, tanto é que nós fomos narrar um jogo da quebra do tabu do Corinthians contra o Santos, no Pacaembu, e foi a primeira vez que eu narrei dentro da cabine A do Pacaembu, né, toda arrumadinha, e a nossa... Do outro lado. A B do outro lado era aquilo que você conhecia, né? Sim. Aí eu estou aqui para narrar, Garcia do meu lado para comentar, o narrador da Nacional ali do outro lado,
Daqui, da minha esquerda estava o comendador Mauro Pinheiro, com o charuto dele, que não largava, Fiore Gilhote, Pedro Luiz, os cobras. Então o Garcia falou para mim assim, não liga para ninguém. Fala do seu jeito que você é melhor do que todos eles. Eu falei, nossa senhora, que isso? E fui, narrei, tranquilo. Eu lembro, o Mauro Pinheiro fumando aquele charuto dentro da cabine. O Milton até hoje fala muito de Mauro Pinheiro. Ele fala que é o melhor Mauro que ele trabalhou para pegar no pé do Mauro Betting. Maravilhoso. O Mauro Pinheiro era um senhor comentarista. Ele, Fiore Gilhote, não precisa falar nada para você, né? E nessa época, interessante, pouco antes que eu tinha entrado na Itelpa em 67, eu fui convidado para ir na equipe da Gazeta que o Pedro Luiz estava montando. E ele já tinha montado a equipe. O último que ele tinha contratado era nada mais, nada menos do que Luciano do Vale. Inclusive nessa época, um pouco antes, eu fui convidado para... Por que o Pedro Luiz veio me convidar? Porque o sogro dele era de Piracicaba, o Dutra. Sim. Arquimedes Dutra. E falou, ó, tem um menino aqui que narra bem, que está montando a equipe esportiva lá, leva ele, pô. Então o Pedro Luiz veio aqui, um domingo eu estava narrando aí no Barão, e estou lá narrando, de repente eu vejo que todo mundo olha para mim, né? A torcida fica olhando assim, eu de rabo de olho, olhei, Pedro Luiz estava atrás com os fones, acompanhando a minha narração. Olha que fato interessante. Caramba, eu não e você não fazendo assustei. o trabalho naturalmente ali... Eu não assustei. Segue o jogo. Toquei o barco, o resultado. Ele me convidou. Ele veio, ele falou, olha, eu já estou com a equipe formada, mas eu vou dar uma... Você vai fazer ponta com nós, né? Ponta que fazia aquela... Sim, mas era tão necessário para cumprir todos os eventos na mesma jornada. Você veio com nós. Ele falou, eu posso te pagar tanto e você vai com a gente lá para a Gazeta. Eu falei, olha, não é pelo salário, porque o que você vai me pagar eu estou começando a ganhar aqui. Mas eu não vou, porque se eu for minha mãe vai morrer. Eu sou filho único e o dia que falei para ela que eu ia para São Paulo, ela já ficou doente. Então eu não vou. Pedro, muito obrigado, agradeço de coração. Eu tinha levado uma gravação, eu narrando 15 Ferroviária, acho que foi no ano anterior que eu quis perder para o Ferroviária. Foi no ano de 66 que a Ferroviária subiu. Levei lá, ele falou, entrega para o Darcy Reis. Eu levei lá para o Darcy Reis, ele ouviu tudo e daí o Pedro veio me convidar. Então, a vida é assim. Se eu tivesse ido para a Gazeta, talvez eu não tinha feito nada, ou talvez eu tinha ido longe, até com o Luciano, porque eu ia trabalhar junto com ele, né? Até a gente não sabe. Eu fiquei dentro da Itelpa. Eu optei por ficar aqui. Aliás, vamos falar muito da Itelpa, porque você tem um trabalho lá também valioso. Por causa vamos destacar esse trabalho também. Por causa da minha mãe. E graças a Deus tive um sucesso na Itelpa. Qual é o nome da tua mãe, do teu pai? Minha mãe é Palmira Bonassi, que aliás, o aniversário dela foi dia 18. E meu pai, Luiz Mickey. Você é casado, tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, mas netos também, então estamos aí, a vida vai dando prazeres pra gente, né? Agora tem o meu netinho mais novo, né? Tem 2 anos, o João. O João, que beleza. Aliás, a família é a célula máxima da sociedade, né? Não tenha dúvida, né? É uma pena, às vezes, não dá certo uma coisa, não dá certo outra, mas a família é a base de tudo, né? Não tenha dúvida. Falando desse trabalho maravilhoso, dentro do rádio de Piracicaba, que sempre ditou ritmo, nós já tínhamos também uma outra emissora, a Voz Agrícola. A Voz Agrícola do Brasil, que o Caldeira... A Voz de Piracicaba, né? Era o nome, né? O nome era a Voz Agrícola do Brasil. ZYR 209, se eu não estou enganado. 580 kHz. E o Caldeira comprou essa rádio. E aí ele saiu da difusora e foi para a Voz Agrícola. Só para a gente situar aí e dar também crédito, né? Que o Piracicaba com 3 grandes emissoras. Aí o que valorizava ainda mais o trabalho de cada profissional. Exato. E aí o que aconteceu? O Ari Pedroso, que era o titular da difusora, foi para a Voz Agrícola. Aí que eu assumi, que eu entrei para narrar. O Caldeira comprou depois, né? Que foi que o Caldeira que deu oportunidade para mim, que o Gil Gomes veio, ele precisava de um narrador, contratou o Gil Gomes, que nunca tinha narrado futebol. Ele mesmo falou, nunca narrei. Era outra, né? Era outra. E foi longe, né? Não, mas na outra ele pegou depois. Sim, né? Porque antes ele estava numa situação bem difícil, então ele estava pegando qualquer trabalho.
E ele veio, né? E depois dele que eu entrei, porque ele vinha, narrava o jogo e voltava para São Paulo. Depois ele foi cansando o Caldeira. Então quando eu falei para ele, pega o gravador e você vai narrar. E fomos num jogo do MAF, fomos num jogo do Jaraguá, e vai no Palmeirinha, e vai para cá. Resultado, o Caldeira falou, posso falar pro Gil, não vinha amanhã, que era 15 de Jabaquara, né? Para ele não vir assinar, eu falei, tá, pronto. Aí comecei. E aí o Gil Gomes, Caldeira, mas quem que vai narrar? Ele falou, o Mick. Ele tá aí, bota ele no telefone. Bota ele aí para ouvir. Aí, oi Gil, ele falou, olha, você vai ter sucesso, parabéns, vai em frente. Vai. O Gil Gomes. Gil Gomes. E um dia encontrei... Nós sempre tivemos também o nosso Gil aqui, né? O Eurípides Gil começou comigo. Eurípides Gil. Começou comigo. Aí... O Gil Gomes, um dia eu estou no aeroporto de Guarulhos, ele com aquela camisa aí, já estava no sucesso na televisão, puxei a camisa dele, né? Ele olhou, deu comigo, nossa, fizemos um check-in, ele falou, vamos tomar um uísque agora. Eu vou pagar um uísque para você. Me abraçou de um lado e o filho dele do outro. A gente não que maravilha, olha só. Não, mas a gente não esquece essas coisas, né? Ele falou para o filho, olha meu filho, grava o telefone desse moço, o nome dele. Se um dia ele precisar de alguma coisa e ligar para você, você atenda. Porque quando o seu pai passou fome lá em Piracicaba, quem deu de comer para mim foi ele. Então são histórias que... Olha que depoimento importante, verdadeiro e numa hora oportuna de relatado. São coisas que você faz sem interesse nenhum e no fim a pessoa agradece. Isso é muito mais... É muito melhor para a gente. Uma pessoa que você fez alguma coisa e veio te agradecer, é uma satisfação enorme, né? Eu tive dois casos. Um outro foi com o Carlos Eduardo, que era o repórter da Educadora e trabalhava na TV Cultura. TV Cultura. Grande nome do jornalismo brasileiro também. Eu nem lembrava, a gente faz as coisas, né? Quando o Garcia faleceu, infelizmente, ele veio no funeral, ele falou para mim, vamos tomar um chopp lá na Brasserie, lembra da Brasserie? Opa! Vamos lá, sentamos lá, eu saí, não sei o que eu fui falar com o pessoal. Dos irmãos lá, né? Aqueles queijos portentosos lá de aproximadamente 150 quilos, né? Quando eu voltei, ele tinha feito um chequinho e deixou embaixo do meu prato. Eu falei, o que é isso aqui? Ele falou assim, não, um dia você me prestou, eu não esqueci. Estou te pagando. Olha só. São, sabe, atitudes de gente boa, né? De gente que agradece quando você recebe. A gratidão, né? É a gratidão. É a mais nobre das virtudes. É a gratidão, porque existe uma frase que diz, a véspera do benefício, o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Porque você faz muitas coisas e a pessoa nem te dá bola. Mas não é para dar, é para você fazer. Quem está olhando é o homem lá em cima, né? Bom, a história do 15 é muito grande e no ano de 66 já era para conquistar o acesso. A cidade estava preparada, jogo com a Ferroviária, lá estava o grande narrador, Ulisses Mick. Mick estava lá, não é que ouviu falar não. Fale um pouquinho desse episódio, desse jogo contra a Ferroviária e aí iniciava-se a epopeia quinzista. A epopeia mais antiga das manifestações literárias e ela tem a presença de um narrador que conta a história passada de terceiros. E aí iniciava então essa epopeia quinzista única em Piracicaba. Muitos discos à época de vinil, depois foi, devido à tecnologia, transformando em outras plataformas. E está também no YouTube. Agradecer o Edson Guantani Júnior, historiador, grande jornalista piracicabano, amigo nosso. E através dele a gente pode ver no YouTube. Sem dúvida. Essa obra-prima, essa obra única do jornalismo brasileiro, nessa narrativa, formando então essa epopeia. Olha, falando de 1966, eu narrei pela difusora, pela PRD6, porque eu fui em 67 para a Educadora. E esse jogo lá foi, nossa, uma emoção e 0-0 e 0-0 e chega lá no final, faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo, a Ferroviária marca e sobe. E o 15 fica. Aí começa a epopeia. Por quê? O Merda Bronzo, o comendador, que era o presidente do 15, ele... O homem da Tatuzinho. O homem da Tatuzinho. Ele chega e fala assim, lá para o pessoal do 15, da diretoria, olha, ele era um corintiano roxo. Ele falou,
vamos mudar esse uniforme do 15. Vamos tirar essa camisa zebrada e fazer uma camisa igual a do Corinthians. Aí o 15 vai subir. Caramba, e deu certo. Deu certo porque a camisa que o 15 usou em 1967, o Corinthians tinha aquela camisa. Né? Era igualzinha, só mudava o distintivo e deu certo. Então o 15 começou, ele montou um timaço. Sim. Né? Foi buscar jogadores, Claudinei no Juventus, Hidalgo do Juventus. O Hidalgo contou essa história, ele ia indo para o Corinthians. Aí o presidente do Juventus falou para ele, não, você vai para o 15, porque a mala de dinheiro para comprar o passe dele era maior do 15 do que do Corinthians. E ele veio. Então, e outros jogadores que a gente lembra muito bem. O base seria o Claudinei, Neves, Piloto, Plot e Zé Carlos. Hidalgo, Eli Coducha, Mauri e Joaquinzinho, Warner, Piau. Ainda tinha o Nicanor, que foi fantástico também. Nicanor, e tantos outros que você vai falar aí para nós. Por favor. Tinha a Mauri, tinha a Kiki, que é aqui de Piracicaba, o Luiz. Esse Luiz, ele era meia-direita, jogava muita bola. Pode falar o nome de todos eles. Nelson, Neves, Ney, o Zé Carlos, Warner, Prote, que é de Piracicaba, Piloto, jogava bem também, e Picolé. Picolé era o centroavante goleador. Sim. Veio acho que do São Bento. Caramba, teve um jogo que ele fez 3 gols. Eu tenho até na história aí do 15, nesse campeonato, na hora do campeonato, ele fez um jogo, 3 gols. O head trick que fala agora. Exatamente, exato. Mudou agora. E tinha o Dema, que é do Palmeiras, o técnico Renganesque, né? Fabuloso. Sim. Índio, senhor massagista, que faleceu também. O Zé Carlos Pife, que era o diretor, que também faleceu. O doutor Said Dumit, professor Ari, que era o preparador físico. E Dona A. O nosso médico, né? O nosso médico, o doutor Melo Aires. Fantástico, né? Fantástico. Fazia uma medicina... Então, montou esse timaço. O 15 foi ralando. Era um time para subir, porque tinha o Bragantino também, que era fantástico, o próprio Paulista. Eram times fortes, eram 31 times, mas olha, tinha aí uns 20, 25 fortes. E o 15 foi ralando todo mundo, né? Foi ganhando e chegou, aí a federação fez 2 grupos, dividiu os times, né, de acordo com a região, talvez. Sim. E o 15, no final, ficou 15, Paulista e Bragantino. Né? E aí foi para o Pacaembu. Aí que o bicho pega, né? Porque a final anterior também foi no Pacaembu. E o 15 foi lá e, nossa, foram jogos de quase matar a gente do coração, né? Porque Paulista era forte, 15 ganhou de 2-0. Aí veio o segundo jogo, Bragantino e Paulista. O Bragantino ganhou de 1-0. Aí vem a final, 15 Bragantino. Caramba, todo Piracicabano lá no Pacaembu, a arbitragem de Armando Marques. Armando Marques. Ele apitou todos os jogos? Não, o Bragantino e Paulista foi o Zé Astolfi, que apitava basquete também. Depois foi pro futebol. Também de arbitragem, E aí a torcida de Piracicaba, de Bragança, Pacaembu bonito, um jogo maravilhoso, né? Fale dessa mobilização, que você viu tudo isso. Automóveis, ônibus e o próprio trem? Acho que tinha o trem também e caminhão, até de caminhão, cara. Não tem, o torcedor do 15, ele é fanático, ele vai, onde o 15 vai, a torcida vai atrás, né? Sim. E estava bonito o Pacaembu, tudo. E nesse jogo, o 15 ralando, né? Joaquinzinho jogando uma bola maravilhosa. E o 15 estava ganhando, se não me engano, 3-0. Aí acho que o Bragantino fez 1, o 15 fez 4. Só que depois o Bragantino fez 2, 3, 4-3. A torcida do 15 começou a rezar, meu amigo. Nós também, né? Na cabeça, pô, será que vai complicar, né? E aí a satisfação maior, a grande alegria foi quando Armando Marques pegou a bola. Quando ele terminava o jogo, Sim. Ele pegava a bola com as 2 mãos e erguia. Era assim, quando ele fez isso e apitou, né? Que terminou o jogo, 15 campeão.
Nossa, a torcida ficou doida no Pacaembu e nesse momento em Piracicaba virou um carnaval, uma festa que é indescritível, né? Aliás, a Epopeia focaliza tudo isso, as músicas, né? A Epopeia focaliza. Aí, como surgiu a ideia de fazer esse disco? Foi o Jamil, que Deus o tenha. Sim. Ele teve essa ideia, vou gravar um disco, fazer um disco. Então pegou os gols, né, lá das finais, que eu narrei, alguns, ele também, e fez um disco. Essa fotografia minha que está aqui no disco, se eu falar para você onde ela foi tirada, você vai rir. Tinha um bar ali na esquina da Governador com a São José. Esse bar era o Líder Bar, famoso. Eu estava lá com meu amigo Perecim, tomando uma cerveja, batendo um papo, entra o Jamil com o fotógrafo. Estou procurando você, o que você quer? Quer uma fotografia minha? Quero! Fui aí no Lambril. Parece que você tinha passado por uma produção aí, tá tão bonitão. Então, mas eu sempre fui bonito, né? Aí chegou, fui lá no Lambril da parede, o fotógrafo, que é o Lacorte, o Cícero, eu acho que era o Cícero, que acompanhava o 15 também em todo lugar, tirou a foto para colocar no LP. O que você está fazendo, Jamil? Eu estou fazendo um LP. Bom, legal. Saiu o LP com a descrição aí, o narrador da Epopeia, o Cláudio Orsi. Perfeito, bom lembrar. Que era bela voz também, hein? Maravilhosa. Fantástica a prestação dele. Bonita, ele trabalhava na educadora, e ele fez. E nessa época era o Duarte Filho, que era o comentarista e chefe da equipe, trabalhava bastante no futebol amador. E o cast de profissional ainda tem mais um pessoal aí? Tem. Tem as músicas que tem no LP, né? A garra é sua, a guerra é nossa e estamos de moringa fresca. De Anuar Crai de Jorge Xadá. O eterno Jorginho do Céu Cor-de-Rosa. Aí avante, torcida quinzista, com os cantores Misael de Oliveira, que se não me engano está na revistinha da Rádio Difusora aí, e o Pedro Alexandrino, saudoso também, né? E o conjunto Zeiames. Sabia que tinha um conjunto Zeiames em Piracicaba? Não. Coral Saltinhense, sob a direção da professora Vera Furlan. Está tudo. Olha que relíquia. No disco. Que relíquia. Está eternizado na história do 15, na história de Piracicaba, a epopeia do futebol quinzista, né, professor? Isso. Nessa época o prefeito era o comendador Luciano Guidotti, grande prefeito, que tem uma história até interessante para ele. Quando o 15 perdeu com a Ferroviária, e estava naquela vai, não vai, né? Aí, essa história é verdadeira, não é mentira, não. Não é invenção. Ele falou, pegou todo mundo do 15 na chama lá, o que está acontecendo com esse time que não vai? Né? Então eu falei, sabe, comendador, o time é novo, está faltando entrosamento. Ele falou, então manda buscar lá em São Paulo, compra ele. Ele determinou isso. Determinou. Ele fez essa determinação, então. Quer dizer... Porque ele não pedia, ele mandava, Ele mandava, vai buscar. Aí a turma... Aliás, Piracicaba vivia um progresso sem igual, né? Não, muito grande. Começou com ele, né? Ele deu A nossa Atenas Paulista? Ele deu um avanço, né? Até por causa das escolas, das faculdades, né? Que sempre foi chamada assim. E ele deu um impulso de progresso em Piracicaba, como prefeito, foi muito bom. Muito bom. O segundo mandato dele não foi tanto, mas o primeiro mexeu com as bases. É só canalizar o Itapeba para ver se ver que obra que fez aí, né? E tem mais. E o 15, professor, era para ter subido em 67, o campeonato ele transferiu para janeiro de 68 com muita chuva, devido a esse resultado adverso que igualou lá as equipes, tanto o 15 e Bragantino, os três ficaram iguais e de novo as disputas se deram em razão desse resultado? Desse resultado, porque dos 31 foram sobrando lá, fez um torneio depois dos 2 melhores classificados de cada grupo. Eu ouvi Votuporanguense, jogo difícil, e Ferroviário de Araçatuba também antes. Todo jogo era difícil. Olha, não era fácil, porque foi uma das vezes que a federação criou essa lei do acesso, na época chamava, que é a A2 hoje, né? E, então todo mundo queria subir, porque a cidade receberia Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. Sim. Caramba, quem que não queria, né? Então era uma disputa acirradíssima. E o 15 não deu para terminar no final de 67, a federação passou para janeiro. E quanta chuva, hein? E chuva, sempre, janeiro é mês de chuva, né? Perfeito. Mas valeu a pena, porque foi a grande vitória do 15, inesquecível.
há pouco tempo fizeram uma homenagem lá para nós, aí no Barão, que foi pouco tempo, 2017, 50 anos. Não, 50 anos, 67 e vai dar 2017. É isso mesmo. Exato. E aí eu estava até na educadora, vieram me buscar, não, você vai ser homenageado. Eu homenagear os jogadores. Não, mas você é da época, você fez. Que foi muito bom. A equipe esportiva da educadora, que é boa até hoje, que depois o Mário Luiz também assumiu com o mando e está lá. E você está lá, e eu estou até hoje. O rádio é uma cachaça, você não larga, é gostoso, é muita responsabilidade. Quando você fala no microfone, você tem que saber que tem gente no mundo todo hoje que pode estar ouvindo, sim, né? Então precisa pensar. Pelo avanço da tecnologia, hoje mudou um pouquinho o contexto. Precisa pensar bem o que fala, né? Não tenha dúvida. Então, falou, está falado. Né? O Mário Luiz me convidou lá em 2014, eu voltei, fui lá, narrei um jogo, depois narrei alguns outros, na época que ele não pôde, e acabei ficando comentarista, vou lá ajudar a fazer o programa. E é gostoso. Sempre com a direção, então, do Mário Luiz e a direção geral da professora Ana Maria Meirelles de Matos. Isso, dona nossa Ana, grande educadora. Que ela está, se eu não me engano, com 85, 86 anos, dirigindo a rádio, cuidando da folha de pagamento, cabeça maravilhosa. Eu tenho também uma gratidão muito eu que grande. conheço ela desde 1967, quando ela era moça, o Jairo, tudo. O Jairinho ia na rádio, eu era um menino, ia meninote, brincava, a gente pegava no pé dele brincando, né? Hoje ele é diretor da rádio, né? Tem a Tereza, tem a Gil. A família está ali e é uma empresa familiar muito boa, com responsabilidade, fez um prédio muito bonito, né? Estúdio muito bonito. E nós estamos lá. Olha aí, Milton Neves. Nesta entrevista, aqui em Piracicaba, o professor Antônio Ulisses Mig, jornalista, advogado, num período que ele deixou o rádio para ter voltado agora há 10 anos, ocupou também um cargo importante de contador e diretor de uma das maiores empresas do Brasil, sediada em Piracicaba, que é a Itelpa. Olha, realmente ali deixei minha vida ali, 33 anos da minha vida ali dentro da Itelpa, com muito orgulho, porque eu comecei como contador, depois a empresa foi vendida, eu achei que ia ser mandado embora, porque era um cargo de confiança. Aí o senhor Alberto Geometti, que era um dos sócios, que a firma era nacional, da família Morgante e do seu Geometti, ele lá em São Paulo, quando entregou a chave da empresa, falou para os alemães, olha, vocês fazem o que vocês querem, mas se vocês puderem conservar o menino da contabilidade, que era eu, e o senhor Gentil, que era o gerente da produção, um senhor espetacular, eu aconselho. E eles conservaram. Eu fiquei como contador, toquei a empresa 4, 5 meses sozinho, porque não vinha ninguém da Alemanha. Sim. Isso aí também pesou. Aí, depois de um tempo, eu fui eleito diretor administrativo e financeiro, que eu fiquei até o final, em 2000, que a empresa foi vendida, e aí eu deixei a empresa. Mas nós fomos a primeira empresa a ter um restaurante para os funcionários em Piracicaba. Eu um dia falei para eles, vamos fazer da Itelpa a empresa número 1 de Piracicaba, que tinha aquela propaganda de uma cerveja que falava que era número 1. Eu falei, vamos fazer da Itelpa. E a equipe toda, os funcionários, meus amigos, pessoal espetacular, formamos uma família e era lindo demais. Festa no final do ano, uma festa bonita, chegamos a sortear até carro para os funcionários, bicicleta, televisão. Monsenhor Jorge era o nosso... de saudosa memória. De saudosa memória, né? Era o nosso capelão, e ele todo ano, precisa trazer o Monsenhor Jorge, rezar uma missa, né? Tanto é que a Itelpa pagou a viagem dele para ir lá, e eu fui junto visitar o Vaticano e João Paulo II, que nós estivemos de rosto colado, praticamente, conversando. Então, a Itelpa marcou muito na minha vida, vai marcar até o final, bom para a minha família, bom para os meus amigos. Eu, quando vinha para a cidade, a turma achava que eu era dono, estendia tapete vermelho. Mas não, calma, eu sou empregado como todos, né? Mas é tão bom ser reconhecido. Isso, e orgulho que, até hoje, às vezes, né, agora um pouco menos, mas passava pelas ruas da cidade, empregado que estavam na Itelpa ainda,
do outro lado da rua, doutor, volta lá. Quer dizer, isso é o que engrandece a gente. Faz um bom trabalho, seja honesto, você é recompensado na vida. Que bom! Como é gostoso ouvir tudo isso, esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, que está muito em você, pela pessoa que você é, a conduta que você tem e também o profissional na área que desempenha. Você fez grandes entrevistas. Teve com o próprio Pelé também, entrevistando o Pelé, teve com o nosso Bellini, brilhou no Vasco, São Paulo, seleção brasileira, ele que introduziu a maneira de erguer a taça acima da cabeça, que quando entregaram para ele em 58 ele não sabia como fazer e tal, na dúvida, ele fez isso e até hoje segue isso, professor? Segue. E maravilhoso, eu entrevistei o Bellini aqui no Roberto Gomes Pedrosa, num jogo que São Paulo veio jogar aí. Então entrevistei o Bellini e o Desorde no mesmo dia. Newton Desorde, Piracicabano. 2 campeões mundiais, né? Depois veio o Palmeiras, entrevistei o Valdemar, que era um quarto zagueiro, e o Vavá, centroavante, que veio do Vasco. Acho que o Mazola você entrevistou também. Peito de aço. Mazola eu joguei bola com ele de pé descalço, né? Lá na Vila, que depois ele veio. O Idílio Janete levou ele para o Palmeiras, que Idílio era palmeirense roxo. Ele ficou no Palmeiras, acho que 1 ano, o Milan veio e levou o Altafine lá, né? Mas ele foi como um Mazola. Então, grandes jogadores. E o rei do futebol é interessante. Nós fomos narrar um jogo de basquete feminino de 15 contra o Santos, no ginásio do Santos. O ginásio era embaixo da arquibancada, atrás do gol. Quando você olha da cabine de rádio, tem o gol à esquerda, ali embaixo daquela arquibancada, perto dos vestiários, tinha o ginásio. Um complexo ali, né? Isso. Então, eu fui narrar o jogo e instalaram a nossa linha bem na quadra, lá embaixo. Normalmente é em cima, né? Colocaram lá embaixo. Então, abri a jornada, estamos narrando, o Elu, filho, que era o meu comentarista, está do lado, ele vira e fala para mim, lá o time do Santos está entrando aí. Eu olho para cima e estava entrando, né? O técnico, acho que era o Lula, o técnico, né? E os jogadores, né? Clodoaldo, aquele timaço do Santos. E veio o rei, né? O Pelé. A humildade. O cara, quando é humilde, ele vai, chega onde chegou. E o Pelé, nada mais, nada menos, fez isso comigo. Eu desliguei o microfone, olhei para cima e falei, Pelé. Ele olhou e falei, faz favor. Ele desceu, de lá de cima. Olha que fato interessante, e foi importante. lá embaixo dar a entrevista. Ressaltando, né, a importância do nosso rei eterno do futebol. Eterno. Ele foi lá embaixo, deu a entrevista para mim, né, tem uma foto até que ele está abaixado. Aliás, o primeiro gol que o Pelé fez no interior foi contra o 15, né? E aí aquele famoso que o 15 só ganhou de 2-0 e a turma vaiando ele só deu sinal com a mão, espera. Aí eles voltaram e meteram 5-2 ele e Coutinho. E o Coutinho também. Na minha época, eu jogava descalço com ele no campo do Palmeirinha. Um dia nós fomos lá, nosso time era o River Plate. Até a camisa era igual do River Plate da Argentina. Tomamos 11. E eu falava para ele, ô menino, vai parar de fazer gol ou não? E daí ele foi pro Santos. Mas o Pelé foi sensacional. E aí, terminou a entrevista, dando sequência àquele fato, saiu normalmente e foi para cumprir a tarefa dele. Subiu, sentou lá com os jogadores, assistiram o jogo até o final. No final, eles desceram porque eles estavam concentrados na Vila, que o Santos ia jogar no outro dia, lá na Vila, né? Muito bem, olha que papo gostoso. Ou a gente faz uma entrevista de 15 horas, ou 15 entrevistas de 1 hora. A matemática é exata, né, professor? Sempre, né? Perfeito. Eu gostaria, desse momento, de reviver a epopeia quinzista. Jogo importantíssimo do 15 e também na importante narração de Ulisses Big, direto do Pacaembu, estremecendo o Pacaembu e balançando Piracicaba. Prepara-se a Mauri para fazer a cobrança. Agitam-se as bandeirolas do Pacaembu. Aí tomar impulso. Barreira quase que em cima da risca de grande área para dentro. Prepara-se a Mauri, autorizado, atenção, fuzilou pro gol. Gol!
O 15 dominava amplamente o seu adversário. Apesar do estado alagadiço do gramado, os nossos craques bailavam com a bola nos pés. E aos 12 minutos e 30 segundos, Joaquinzinho balançava as redes de Ronaldo pela segunda vez. Olha a direção, dá-me impulso, se arrepende e volta. Ainda continua olhando na frente. Levanta agora para a intermediária. Balançou amortecido por Joaquim. Fugiu pela esquerda de Luizão. Atenção, perigo na cruzada. Até continua. Joaquinzinho! 2 para o 15. 0 para o Bragantino em Pacaembu. Muda-se o número do placar. Depois de ouvir esse gol, certamente você volta a esse momento, a emoção, dá para ficar arrepiado de prestar um serviço tão relevante a uma das mais importantes cidades do Brasil e também o nosso 15 de Piracicaba, a importância do nosso 15. Tem tido a oportunidade, a honra, o privilégio, nesse momento você estava lá, professor. Olha, Tits, eu até me emociono. Toda vez que eu ouço essas narrações, aí eu fico vendo meus defeitos que eu tinha na narração e fico emocionado, como fiquei agora. E, nossa, isso que você fez, para mim, eu só tenho que agradecer, porque é um negócio que não sai da alma, sabe? Você fica a vida toda. Então, às vezes, eu estou numa reunião com os amigos, eles perguntam, então eu vou lá falando do que eu passei, né, toda essa emoção. Muito bom. E agora me emocionei de novo. Professor, fala um pouquinho do Milton Neves. Olha, falar do Milton Neves, esse é um mito do rádio, né? Eu conheço o Milton Neves pela televisão, porque antes pelo rádio eu não imaginava a fisionomia dele. Mas ele fazia um plantão esportivo na Jovem Pan, o Milton. Maravilhoso, aquele tempo que tinha o show do rádio com Esteban Buru, San Girardi e aqueles craques. E eu lembro de você. Para mim, um dos melhores, se não o melhor plantão de esportes em transmissões esportivas que eu ouvi. E isso, eu tinha um plantonista na época que chamava Vladimir Valder, que ele espelhava-se em você para receber essas aulas de como fazer um plantão esportivo. O pós-futebol também, o terceiro tempo, né? O terceiro tempo, nossa, maravilhoso. Super técnico eu gostaria, teria imenso prazer um dia conhecer o Milton, porque eu admiro o trabalho dele. Ele é espetacular, faz aquelas brincadeiras bonitas, na hora certa, santista, né? E eu acompanho, de vez em quando estou lá, vou ver na televisão. Eu sou um fã seu, viu, Milton? Pode ter certeza disso. Mais um, né? E foi uma alegria estar com você, professor. Olha, eu que agradeço, viu, Tits? Foi sensacional reviver essa época maravilhosa, uma época gostosa da minha vida que eu vou levar para sempre, né? Levar até o final dela. Enquanto Deus me der saúde, eu estou aí, estou no rádio. O rádio é maravilhoso, como você falou, companheiro de todas as horas. Os cegos adoram o rádio, porque é por ali que eles conseguem ver o mundo, né? Ver as imagens. Então o rádio é muito importante. E eu agradeço em primeiro lugar a Deus, agradeço você pelas palavras, você também, grande repórter, acompanha faz tempo, né? Gosto daquele chupa que a cana é doce, é muito bacana esse bordão, você foi muito feliz em criar. Muito obrigado, um abraço e até um dia, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Olha que maravilha. Milton, a bola volta com você e até a próxima.